Fala, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? É, Espero que vocês estejam bem. Tá acabando nossa última aula, nossa jornada de biologia. Espero que vocês assistam essas aulas porque a gente fez com muito carinho, apesar de ser gravado, porque por conta de todos os professores não conseguirem se reunirem ao mesmo tempo, a gente está tendo EAD também, então a gente está bem apertado. A gente fez com bastante carinho. Espero que vocês gostem. É uma aula bem curta de cada professor. E sem mais delongas, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês já sabem, tá aí meu contato. Podem me chamar a qualquer momento. E vamos lá, né? Bora, pessoal. Bom, eu vou tratar do assunto da biotecnologia. E o que é a biotecnologia, né? A biotecnologia ela é entendida como um conjunto de técnicas que envolvem a manipulação de organismos vivos para a obtenção de produtos de interesse, resolvendo os problemas e otimizando recursos. Ou seja, a biotecnologia basicamente é uma técnica que o ser humano utiliza para melhorar a realidade em que ele está inserido, manipulando outros organismos vivos, né? Como exemplo disso, a gente tem a produção de vinho, de pão, de queijo, de cerveja. A gente pode também falar de transgenia, que eu vou tratar mais para frente, da engenharia genética e várias outras coisas. Ela é uma ciência multidisciplinar que englobe não, né? Que engloba a biologia, a química e a engenharia. E apesar de, quando a gente fala em biotecnologia, a gente pensar que é uma coisa atual, moderna, a biotecnologia já existia muitos anos atrás. Lá no período neolítico, lá quando o homem começou a, a ficar sedentário, começou a manipular animais e plantas, a gente já tinha biotecnologia. Por quê? Porque lá a gente tinha uma manipulação clássica, uma seleção clássica apenas pelo visual de animais, a exemplo do gado, do cavalo, do cachorro, que eram de interesse do ser humano, ou seja, de cachorros mais dóceis, de cavalos mais fortes e bois mais fortes para puxarem arados, ou bois mais fracos, mais macios, que tinham uma carne mais macia, isso já mais recente, e também de plantas. Aí aqui na imagem a gente vê um milho, como que o milho ainda é encontrado em algumas regiões, e a partir do selecionamento genético clássico, que os plantadores foram selecionando os milhos de melhor qualidade, com a espiga mais bonita, os milhos mais carnudos, a gente chegou no milho que a gente tem hoje em dia, né? Só que esse processo, ele era um processo lento, né? Porque ia de geração em geração, por exemplo, você pensa num cavalo, até nascer um outro cavalo, os cavalos se reproduzirem e passando isso de geração para geração, é um processo lento, era um processo em que não era perfeito, porque não se conseguia controlar quais genes seriam manifestados ou não, e também ele era restrito a organismos de reprodução sexuada. Então, organismos, por exemplo, de algumas bactérias que só realizavam reprodução assexuada, isso não era possível de fazer algum melhoramento, né? Sem falar que na época eles nem tinham microscopia, nem sabiam da existência de bactérias, talvez. E dentro da biotecnologia a gente tem a engenharia genética, né? A engenharia genética é uma engenharia responsável pela manipulação, pela recombinação e pela síntese do material genético, que é o DNA. Ela teve início em 1972, quando Paul Berg, um cientista, conseguiu fazer a combinação de duas DNAs de espécies diferentes. E aí a gente vai ver como que ele chegou nisso, né? Ele chegou nisso a partir da utilização de ferramentas moleculares. Essas ferramentas são enzimas de restrição, que são enzimas capazes de cortar o DNA. Então, aqui na imagem a gente vê um DNA
de fita dupla, né? Aqui na imagem em azul. E aqui a gente vê um filamento cortado de DNA. Esse filamento ele é cortado por tesouras moleculares, que são essas enzimas de restrição ou endonucleases. Elas seccionam sequências específicas de DNA. Elas têm várias enzimas de restrições. Cada enzima ela tem uma sequência que ela corta. Por exemplo, uma enzima corta a sequência CTTAGGG. Outra enzima de restrição corta ATTCCCG. Então a gente existem várias enzimas de transcrições que cortam segmentos específicos do DNA. E hoje em dia eu não coloquei aqui, mas a gente já tem enzimas, chama Casper9, acho que Casper9, que essas enzimas, elas cortam no segmento que o ser humano escolhe. Isso já é uma coisa bem recente, já nessa década ainda, se eu não me engano, em 2015, que é uma enzima capaz de cortar um segmento de DNA que a gente escolhe, uma sequência que o ser humano quer que ela corte. Por exemplo, eu quero que ela corte AAAACCCGT. Essa enzima vai cortar um segmento de DNA, por exemplo, esse segmento que eu falei pode ser um gene importante, e ela vai cortar especificamente esse segmento. Enfim, para fazer isso, ele cortou um segmento de DNA de um organismo, e de dois organismos, perdões, e juntou esses segmentos de DNA a partir de uma enzima chamada de DNA ligase, que é capaz de ligar extremidades coesivas do DNA. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, aqui vai formar um organismo transgênico que vai ligar por meio da DNA ligase, certo? Bom, além da engenharia genética, a gente tem uma outra técnica que é a tecnologia do DNA recombinante. Qual que é a importância disso? Isso é importante para a implicação na produção de produtos biologicamente ativos, a exemplo de proteínas, hormônios e antígenos, em bactérias, ou seja, a partir de bactérias a gente vai conseguir produzir esses produtos, né? A gente vai utilizar a bactéria como se ela fosse uma fábrica para a gente conseguir produzir esses produtos. E como isso é feito? Isso é feito a partir do plasmídio. Plasmídio aqui, ó, aqui a gente vê a estrutura de uma bactéria, parede celular, citoplasma. A bactéria não tem núcleo organizado, né? Aqui a gente vê o DNA bacteriano em forma circular e aqui a gente vê o plasmídio. Então a gente utiliza esse plasmídio, que é o pequeno DNA circular que confere propriedades especiais às bactérias, um plasmídio transformado. Por que um plasmídio transformado? Porque a gente vai anexar nesse plasmídio um gene, um segmento de DNA de interesse do ser humano. Ou seja, usa-se um plasmídio hibridizado com algum gene de interesse. Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem um plasmídio bacteriano normal, sem nenhuma alteração, sem ser híbrido. Por exemplo, a gente pegou essa bactéria, tiramos o plasmídio dela, está aqui. A gente vai inserir nessa bactéria, a gente vai cortar esse DNA por enzimas de restrição, como já mencionei na engenharia genética, e a gente vai inserir um gene, por exemplo, o gene da insulina do ser humano. Aí a gente vai inserir esse gene, depois de fazer o corte pelas enzimas de restrição, DNA ligase, ligou, a gente vai inserir esse gene no plasmídio da bactéria. E aí a gente forma um plasmídio recombinante, um plasmídio hibridizado. Por que isso é importante? Antigamente, quando a gente não tinha essa tecnologia, a insulina que era aplicada nos diabéticos era retirada de porcos. A gente retirava a insulina do porco para aplicar nos seres humanos diabéticos. E isso fazia com que muitos tivessem reações adversas, alergias. Hoje em dia a gente consegue fazer esse processo por meio da bactéria e a gente consegue produzir uma insulina pura a partir da bactéria, uma insulina que, apesar de ser feita na bactéria, ela tem a mesma característica da humana, porque a gente utilizou um gene humano ali. E a partir disso, a bactéria,
Aqui é o mesmo processo, né? Inseriu, por exemplo, o gene da insulina no plasmídio, ligou, pá. Aí, a partir da multiplicação celular dessa bactéria, muitas bactérias, elas vão começar a produzir a insulina, porque elas têm o gene da insulina acoplado em seu organismo, certo? E por que que isso é possível? Isso é possível porque o código genético é universal, ou seja, os códons eles têm a mesma correspondência tanto para o ser humano quanto para as bactérias. Então, por exemplo, a metionina, que é o AUG, né? Esse códon, essa sequência de esse códon aqui, essa tríade, vai codificar a metionina tanto nos seres humanos quanto em uma bactéria. Então, o código genético é universal, por isso que isso é possível. Então, uma sequência aqui, AUG, AUTT, UCC, essa sequência codifica os mesmos aminoácidos em seres humanos e bactérias e, consequentemente, vai formar as mesmas proteínas em seres humanos e bactérias, certo? Aqui eu vou dar uma pequena aprofundada. Aqui, se vocês tiverem dúvida, eu vou ter que falar muito rápido por causa do meu tempo. Mas se vocês tiverem dúvida, por favor, me chamem que eu explico isso muito melhor. A gente não consegue colocar fazer o corte direto do DNA humano para colocar no DNA bacteriano. A gente tem que fazer um processo em que a gente retira os introns do DNA humano. Esse processo, eu não sei se vocês já tiveram aula de exons e introns. Se não tiveram, por favor, falem comigo que eu explico isso aqui. Eu posso fazer um videozinho rápido explicando isso aqui, mas eu vou dar uma explicada bem geral e básica agora. O DNA humano ele tem exons e introns. Os exons são sequências de nucleotídeos que vão ser responsáveis pelo... Como é que eu explico? Eles compõem genes verdadeiros, ou seja, genes que vão codificar, que vão passar por processo de transcrição, tradução e vão dar origem às proteínas. Enquanto o intron, ele é chamado de DNA lixo, porque ele não tem funcionalidade gênica na expressão de proteínas, ou seja, a sequência dos introns ela não vai promover a produção de proteínas. A gente sabe hoje em dia que os introns são importantes para outras funções no DNA, mas os introns eles não dão origem a proteínas. São genes que não dão origem a proteínas. Então, a gente precisa tirar esse DNA lixo, o intron, porque na bactéria só existe exon. Então, se a gente inserisse introns na bactéria, por exemplo, o gene da insulina com introns, ele não ia reconhecer, a bactéria não ia reconhecer, ela não ia conseguir fazer a proteína, que é o caso da insulina. Então, a gente faz um processo de transcrição splicing em que a gente retira os introns desse DNA e a partir desse processo de transcrição, obviamente a gente forma um RNA mensageiro e aí a gente só tem um RNA mensageiro com exons, mas a gente precisa de DNA, a gente precisa inserir na bactéria o DNA. E aí a gente faz uma transcrição reversa a partir da enzima transcriptase reversa, que talvez vocês já ouviram falar que é presente no vírus da AIDS. E a partir dessa transcriptase reversa, que é uma transcrição reversa, a gente leva um RNA a um DNA, que aí sim pode ser inserido na bactéria, certo? Bom, passado a tecnologia, de tecnologia recombinante, vou falar um pouco agora de transgenia. O que é a transgenia? Você já deve ter ouvido muito falar até em geografia. A transgenia é o intercâmbio de genes e características entre espécies distintas. E os transgênicos são os organismos que, mediante as técnicas de engenharia genética, mediante a interferência e manipulação humana, possuem materiais genéticos de outras espécies. Eles são aplicados tanto em melhoramento animal, quanto também em melhoramento vegetal. Aqui um exemplo de melhoramento genético animal é o salmão transgênico. Isso aqui foi feito nos Estados Unidos
Eles pegaram, se eu não me engano, dois genes, um de um salmão do Pacífico e outro de um outro peixe, de uma outra espécie. Existem várias espécies de salmões, então, de salmão. E eles pegaram nos Estados Unidos, no caso, o salmão é do Atlântico. Aí eles inseriram nesse salmão do Atlântico um gene de crescimento de um salmão do Pacífico e um gene de crescimento de outro peixe. Não me lembro qual agora. Aí aqui a gente tem um salmão do Atlântico normal, dos Estados Unidos. E aqui a gente vê um salmão transgênico. Isso aqui fez com que o salmão crescesse muito mais rápido, ganhasse muito mais peso, crescesse mais, o que é mais viável para o comércio e até para os consumidores que vão ter um filé mais robusto, mais gostoso até por conta de ser maior, né? Mas o transgênico também ele é até mais forte, né, no cultivo, no melhoramento de plantas, né, na agricultura. O que a transgenia proporciona, né, na agricultura, né? Ela proporciona tolerância a herbicidas, ela proporciona a tolerância a pragas, a tolerância a condições ambientais adversas. Aí aqui a gente tem um exemplo que vocês até devem ter estudado em geografia, da soja, né, da soja no Brasil. A soja geneticamente modificada pela Embrapa, né, que é o nosso órgão que realiza operações transgênicas, né, aqui no Brasil, em que eles fizeram um melhoramento genético da soja e que ela passou a resistir melhor ao calor. Então, a soja que antes era uma cultura predominantemente fria, predominantemente no sul do nosso país, ela, com esse melhoramento genético, ela conseguiu se espalhar para regiões mais quentes, tanto que hoje em dia os maiores produtores de soja no Brasil são Mato Grosso do Sul e Goiás, né, do Centro-Oeste, e é um clima quente, né. E também a transgenia pode proporcionar um aumento do potencial nutricional dos alimentos. Aí que a gente tem arroz que produz vitamina, frutos mais carnudos, vários frutos maiores. Então a transgenia ela visa melhorar o plantio, né? Facilitar o plantio, né? Contudo, a gente tem as advertências dos transgênicos, né? Quais são elas? Os transgênicos podem desencadear alergias e intoxicações, uma vez que a gente não tem total conhecimento sobre as implicações dos transgênicos no organismo humano, mesmo com os rigorosos testes que são aplicados para se aprovar o uso de um transgênico, né? Não pense que assim é banal, nossa, eu fiz um transgênico aqui, quero utilizar ele. Não, passam por rigorosos testes, Anvisa, que parecem ser confiáveis, né? Sim, eu não tenho essa informação concreta, mas não é fácil passar um transgênico. Uma reação adversa, ele já é cancelado e por aí vai, né? Além disso, os transgênicos podem causar desequilíbrios ambientais, porque eles podem causar transferências de genes de plantas transgênicas para outras plantas nativas, por meio da polinização. Então, às vezes uma abelha, um beija-flor, vai numa cana transgênica, numa soja transgênica, poliniza e poliniza para uma planta, para uma árvore, sei lá, do Mato Grosso, nativa daquela região. Às vezes, essa polinização, esse gene transgênico presente na soja, pode levar à morte daquela planta nativa. E aí pode haver a diminuição da biodiversidade. E além disso, também pode haver outra advertência ao potencial de produção de superpragas. Por exemplo, plantas que não são destruídas por herbicidas, elas podem virar uma praga em determinada região, mesmo que elas tenham sido programadas, né? Aqui eu não tenho nenhum exemplo, mas é isso. Outro processo da biotecnologia é a clonagem. O que é a clonagem? A reprodução assexuada artificial a partir de células somáticas. Os clones, né, são cópias idênticas e não apresentam diferenças genéticas. Eles são idênticos. No ser humano, os gêmeos monozigóticos são exemplos de organismos transgênicos. São exemplos de clones,
porque eles têm origem em um mesmo zigoto, que forma dois indivíduos, vai dar origem a dois indivíduos, perdão. Esses dois indivíduos são geneticamente idênticos, eles são iguaizinhos, né? E, e a clonagem reprodutiva aqui, que é o caso da famosa ovelha Dolly, é um processo pouco eficiente e de alto custo, que é pouco utilizado hoje em dia, para não dizer nem utilizado. Então, como é que funciona essa clonagem, essa reprodução assexuada artificial? Então, aqui a gente tem uma ovelha da raça Finn Dorset, né? E aí a gente tira as células somáticas, né? Tira a célula somática delas, aqui no caso células mamárias, insere essas células, o núcleo dessa célula somática, né? Aqui no óvulo de uma ovelha de outra espécie, né? A gente tirou o núcleo dessa ovelha e inseriu nesse óvulo. A partir daí, a gente estimula o desenvolvimento dessa célula fundida entre a célula somática e o óvulo. Reparem, como ela tem o núcleo da espécie Finn Dorset, ela vai apresentar as mesmas características da espécie Finn Dorset, aqui no caso a Dolly. Aí, a partir dessa indução de desenvolvimento, o indivíduo se desenvolve, o embrião se desenvolve e a gente insere esse embrião que estava se desenvolvendo em laboratório no útero de uma ovelha da espécie da Scotch aqui, ó. A partir disso, o embrião começa a se desenvolver e tal, e aí deu origem à nossa querida Dolly, que viveu cerca de 7 anos, né? Foi o primeiro organismo clonado vivo que deu certo, o primeiro animal que deu certo o processo de clonagem. Bom, além disso, a gente tem a clonagem terapêutica. O que é a clonagem terapêutica? É a clonagem voltada para a cura em seres humanos. O nome mesmo já diz, né? Terapêutico. E aqui a gente tem um problema, né? Primeiramente, essa clonagem terapêutica feita em seres humanos, ela, a partir do mesmo ideia de clonagem feita ali na Dolly, que a gente pega uma célula somática, insere num óvulo sem núcleo, aí a partir daí, dessa divisão, a gente chega numa célula embrionária tronco, e dessa célula embrionária tronco a gente pode pegar essas células tronco para diferenciá-las em qualquer outra célula do nosso organismo. Isso não é eticamente muito aceito. Tem várias discussões éticas quanto a isso, porque aqui a gente tem praticamente a formação de um embrião, né? E após o uso dessas células tronco, vai haver o descarte do embrião. Então tem gente que fala que é aborto, tem várias discussões que impedem a realização dessa técnica que poderia ser muito útil para a recuperação de tecidos mortos ou tecidos doentes. Mas, como o ser humano é muito foda, inteligente, apesar de tudo, a gente consegue fazer ter uma outra maneira de obter essas células tronco. Isso aqui está em grandes estudos hoje em dia, uma das coisas que mais se tenta fazer, né, para ter essa terapia gênica aqui, em que a gente pega uma célula, por exemplo, da pele, por exemplo, o fibroblasto, pega uma célula da pele, que é uma célula somática, né, célula somática e célula germinativa, né, vocês devem saber essa divisão germinativa, as células reprodutivas. A gente pega uma célula somática, uma célula não reprodutiva, e a gente faz uma desdiferenciação, ou seja, conseguiram fazer com que essa célula somática diferenciada voltasse a ser uma célula embrionária, uma célula tronco. E a partir dessa célula tronco, que é chamada de célula tronco pluripotente induzida, aqui na sigla em inglês IPS, a gente consegue diferenciá-la em outros tecidos e fazer o que a gente iria fazer aqui com as células tronco do embrião. Então, olha que coisa louca, a gente pode fazer células do músculo cardíaco, neurônios, células acinares, que são células de glândulas. Então, hoje em dia, isso aqui está sendo muito estudado para ser aplicado, né, em terapias, às vezes em cirrose
câncer e várias outras doenças. E para finalizar, né, a biotecnologia, a gente tem o exame DNA, chamado de DNA Fingerprint DNA impressão digital. Aqui no nosso organismo, né, a gente tem várias regiões no nosso DNA que não são codificantes. Uma dessas regiões é denominada VNTR, mas isso não precisa saber, só estou querendo explicar para vocês. Então a gente pega esse segmento de DNA que é não codificante, é um intron, e a gente faz uma técnica que chama PCR. A gente pega esse segmento, depois de cortá-lo, né, por enzimas de restrição, e na PCR a gente consegue multiplicar esses segmentos em larga escala. Então, a gente tinha um segmento, a gente consegue reproduzir vários segmentos para a gente conseguir enxergá-lo, né? Porque você imagina você conseguir enxergar um segmento de um gene. Aí, depois que a gente faz essa PCR, a gente vai fazer a técnica de eletroforese, que é um processo no qual a gente tem um campo elétrico, aqui é o plástico que vai formar aqui, que a gente vai colocar um gel e depois aplicar as amostras aqui de DNA que a gente fez da PCR. A gente tem um campo elétrico que emite energia elétrica aqui, que vai fazer com que as moléculas de DNA se locomovam de uma parte para outra. Aqui, e nesse processo, as partes, segmentos de DNA mais pesados, eles têm maior dificuldade para atravessar o gel que a gente coloca aqui. E aí, esses fragmentos, eles costumam ficar aqui mais próximo da onde a gente coloca a amostra, né? Enquanto que os segmentos mais leves do DNA, a gente vê que eles têm maior facilidade para atravessar o gel, então eles ficam mais longe das amostras. E por que isso é importante? Porque esses segmentos, né, VNTR, eles são específicos de cada indivíduo, então a gente pode usar eles para fazer exame de paternidade, fazer identificação de cadáveres, identificação de criminoso, identificação fóssil. Então isso é muito importante e muito utilizado no nosso cotidiano. Quem for fazer a área de saúde, de biológicas, com certeza vai ter contato com isso daqui. Eu mesmo já fiz bastante essa técnica, é muito interessante, muito legal. Por que chama fingerprint? Porque o DNA vai deixar marcas, e essas marcas são específicas de cada indivíduo, por isso impressão digital é uma marca no DNA. Bom, aqui eu vou explicar isso no exercício do Enem de 2017, já caiu isso em outros anos também, quem saiba não cai agora de novo. O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal entre 5 jovens está representado na figura. Então, esse teste de DNA é o fingerprint que eu acabei de explicar para você, feito a partir da eletroforese. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados. Então, isso daqui são marcas. Aqui as marcas da mãe, as marcas do pai. E aqui as marcas dos jovens, né? Então, aí ele pergunta, qual dos jovens é o filho do casal? Então, vamos lá, vamos olhar aqui. Vamos começar pelo jovem 1. Jovem 1, aqui não tem nenhum gene. Aqui tem um segmento de DNA. Esse segmento de DNA aqui, o seu pai não tem e sua mãe não tem. Então, se o pai não tem e a mãe não tem, então esse jovem não pode ser filho disso aqui, desses pais, né? Que ele tem um segmento de DNA que os pais que estão sendo analisados aqui não tem. Vamos para o indivíduo número 2. O indivíduo número 2 tem esse segmento de DNA que o pai tem, esse segmento de DNA a mãe tem, esse segmento de DNA, o pai não tem e a mãe não tem. Então o indivíduo 2 também não pode ser filho nem do pai nem da mãe que estão sendo analisados. Vamos olhar o filho 4 aqui, né? O filho 4, o jovem 4, né? O filho 4 não sei se é filho, né? Por enquanto, o 1 e o 2 não eram.
Vamos olhar o jovem 4. Tem essa banda aqui. Essa banda aqui a mãe tem, beleza. Essa outra banda aqui o pai tem, beleza. Essa outra banda aqui, opa, o pai não tem, a mãe não tem. Então, o jovem 4 também não é filho desse casal. Vamos ao jovem 5. Segmento de banda, opa, o pai não tem e a mãe também não tem. Então, o jovem 5 também não pode ser filho desse casal. Agora vamos olhar o jovem 3, né, que eu pulei sem querer. Então vamos lá, o jovem 3, esse segmento de banda, a mãe tem, compartilhado pela mãe. Esse outro segmento aqui, essa banda, o pai tem, compartilhado com o pai. Essa outra banda, compartilhado com a mãe. Essa outra banda, compartilhada com o pai. Ou seja, todas as bandas que esse filho apresenta, né, nesse exame, né, são compartilhadas com os pais. Então, só pode ser ele o filho desse casal aí, certo? E agora o último exercício para finalizar. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene de resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Ou seja, ele fez uma transgenia aqui, né? Ele pegou o gene que ele estava interessado, que era o gene de resistência à praga da erva daninha, e colocou esse gene na plantação dele, por exemplo, numa plantação de cana que estava morrendo por causa da praga. E aí ele resolveu o problema. Só que eu comentei com vocês, não é assim, ele não fez. No nosso cotidiano não é assim, eu vou lá, vi um gene interessante, pá, fiz isso aí e já era. Não, tem que passar por uma revisão da Anvisa, tem uma coisa muito rigorosa para ser liberado esse transgênico, né? Do ponto de vista de biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada? Clone, não. Híbrida, não. Mutante, não. Dominante, não. Só pode ser transgênica, alternativa E, de end. E é isso, meus queridos. Desculpa a correria. Não sei nem se eu fiquei no meu tempo. Qualquer coisa aí, só me chamar. E é isso, beijos. Tamo junto.